Você sintoniza e fica. Você está aqui na Rádio do Mito. A número 1 da internet. Parodianos, Rádio do Mito na área. Parodianos, está começando mais um programa aqui no canal Paródia Gospel da Rádio do Mito. Aqui você já sabe. Paródia Gospel apresenta Piada da semana. Diga. Tá, o que eu roubei? Petrobras, Correios, Eletrobras, FUNCEF, BNDES, Caixa, Postales, DENIT, INCRA, FUNAS, Infraero, Conab e outros. A pergunta tem que ser: o que você não roubou? Você sintoniza e fica. Você está aqui na Rádio do Mito. A número 1 da internet. O Ministério Público Federal pediu hoje uma nova condenação do ex-presidente Lula nos casos envolvendo o Instituto Lula e um apartamento em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Os procuradores da Lava Jato recomendam a prisão de Lula e de mais 7 pessoas nessa ação penal. O Ministério Público pede que Lula seja condenado por 9 atos de corrupção passiva e por 7 de lavagem de dinheiro, na ação que trata sobre recebimento de supostas propinas da empreiteira Odebrecht. Entre as vantagens recebidas pelo ex-presidente estariam um terreno onde seria construído o Instituto Lula de 12 milhões de reais e uma cobertura vizinha à residência do petista em São Bernardo do Campo, em São Paulo, de 504 mil reais. De acordo com o documento de 408 páginas, 8 contratações entre a Odebrecht e a Petrobras resultaram no pagamento de propinas ao PT no total de 75 milhões de reais, que foram usados dentro do esquema capitaneado por Lula, não só para enriquecimento ilícito, mas especialmente para alcançar governabilidade com base em práticas corruptas. As supostas propinas repassadas diretamente ao então presidente Lula, lançadas na planilha da Odebrecht com o nome italiano, que seria uma referência ao ex-ministro Antônio Palocci, somariam 14 milhões de reais. Palocci seria o responsável pelo recebimento do dinheiro. O Ministério Público pediu também a condenação de Palocci, do empresário Marcelo Odebrecht e de mais 5 pessoas que estariam envolvidas no esquema de corrupção. O documento recomenda pena de prisão em regime fechado a todos os acusados e pagamento de multa. Você sintoniza e fica. Você está aqui na Rádio do Mito. A número 1 da internet. Lula não foi inocentado, repete o recado. Lula não foi inocentado. É o coro da galera, o som tá animado. Lula não foi inocentado. Devolver o dinheiro. O Lula não foi condenado pelo Sérgio Moro. Ele foi condenado por juízes e instâncias. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Repete o recado. Lula não foi inocentado. É o coro da galera, o som tá animado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado.
dos delatores diz em depoimento que foi o responsável pela reforma do sítio de Atibaia e confirmou que seria para o ex-presidente Lula. Lula não foi inocentado, repete o recado. Lula não foi inocentado. É o coro da galera, o som tá animado. Lula não foi inocentado. 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 É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Ao confirmar por 8-3 a anulação das sentenças que a Lava Jato impôs ao líder máximo do PT, o plenário do Supremo Tribunal Federal apenas se rendeu à tese jurídica segundo a qual os processos contra Lula não deveriam ter sido julgados em Curitiba porque envolviam uma roubalheira que não se limitava à Petrobras. Todas as culpas terão de ser julgadas novamente, em outra praça, mesmo aquelas que foram sacramentadas em 3 instâncias do Judiciário. Lula não foi inocentado, Lula não foi inocentado, repete o recado. Lula não foi inocentado. É o coro da galera, o som tá animado. Lula não foi inocentado. O presidente Lula foi citado por 8 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Os delatores disseram que a empresa estabeleceu uma forma de remunerar o ex-presidente. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado, repete o recado. Lula não foi inocentado. É o coro da galera, o som tá animado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado, repete o recado. Lula não foi inocentado. É o coro da galera, o som tá animado. Lula não foi inocentado. 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 O Marcelo Odebrecht confirmou ontem em depoimento ao juiz Sérgio Moro que destinou 13 milhões de reais para o ex-presidente Lula. Lula não foi inocentado. Repete o recado. Lula não foi inocentado. É o coro da galera, o som tá animado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Não foi inocentado. Lula 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 não foi inocentado. Repete o recado. Lula não foi inocentado. É o coro da galera, o som tá animado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Repete o recado. Investigações revelaram um fenômeno muito curioso. Bastava que a família Lula da Silva pensasse em comprar uma propriedade para que a OAS e a Odebrecht, as duas, providenciassem os confortos. Do nada, sem que ninguém solicitasse. No triplex, por exemplo, surgiram um elevador, uma cozinha de luxo, uma sauna, um piso novo. No sítio, outra cozinha, a reforma da sede, a construção de anexos, melhorias no lago, pedalinhos. De repente, quando a coisa vira escândalo, Lula foge pela porta de incêndio. Não é meu, não tenho nada a ver com isso. Esse tipo de enredo divide os brasileiros em 2 categorias. Aos cínicos, que conseguem usufruir graciosamente de um sítio paradisíaco do tamanho de 24 campos de futebol. E aos azarados, que não dispõem de amigos tão generosos. Lula não foi
inocentado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Repete o recado. Lula não foi inocentado. É o coro da galera, o som tá animado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Lula não foi inocentado. Repete o recado. Lula não foi inocentado. Diga, tá, o que eu roubei? Petrobras, Correios, Eletrobras, FUNCEF, BNDES, Caixa, Postales, DENIT, INCRA, Furnas, Infraero, Conab e outros. A pergunta tem que ser: o que você não roubou? É o coro da galera, o som tá animado. Lula não foi inocentado. 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 Repete o recado. É isso aí, parodianos. Chegamos a mais um fim de programa aqui no canal Paródia Gospel da Rádio do Mito. Mas eu sempre deixo aqui aquele versículo abençoado para você. Então, escute aí. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, versículo 23. Muito obrigado, parodianos, por você chegar até aqui o finalzinho do vídeo.